galera! Chegou a segunda-feira e o programa de hoje tem o Corinthians avançando na Copa do Brasil. Tem também a preparação das equipes mesmo com as incertezas sobre a sequência da temporada, o grande prêmio de abertura da Fórmula 1 e muito mais. Muito boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele, Celso, amigos do Gazeta Esportiva. Tem muita coisa legal no programa. Quer dizer que vocês elegeram as 5 forças ontem no Mesa Redonda? Oi, deu buchicho pra caramba, continua dando. Continua dando. A gente depois também vai conversar sobre isso aqui no Gazeta Esportiva. Antes disso tudo, dá uma olhadinha nessas dicas. Beleza, então a gente está de volta com a continuidade ou não do Campeonato Paulista. E quem tem as informações do capítulo de hoje desta novela é o repórter Jonas Campos. A Federação Paulista ainda não aceitou a paralisação do futebol aqui em São Paulo. Em reunião virtual com os 16 clubes da Série A1, na manhã dessa segunda-feira, a entidade definiu um novo protocolo que será apresentado ao Ministério Público para tentar liberar a disputa do Campeonato Paulista no estado. O novo documento, mais rígido, tem o aval dos clubes e da comissão médica da federação. A principal medida envolve um novo modelo de bolha com a intenção de manter atletas e comissões técnicas monitorados em um ambiente com riscos minimizados. Na prática, as delegações deverão permanecer em hotéis ou CTs com deslocamento apenas para jogos. A redução no número de pessoas envolvidas nas partidas também faz parte do plano, que ainda prevê testagens antes e depois dos jogos em um intervalo de até 3 dias. O atleta que testar positivo no exame PCR deverá ser afastado imediatamente e, nesse caso, ainda será realizado um rastreamento de pessoas que tiveram contato com o jogador infectado. A Federação Paulista já promoveu 2 partidas do estadual em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e tenta retomar o campeonato aqui em São Paulo. Desde o dia 15 de março, o governo determinou a suspensão da realização de eventos esportivos no estado. Na semana passada, a medida foi ampliada até o dia 11 de abril. No Brasil, Acre, Ceará, Goiás, Pará, Espírito Santo, Minas Gerais, Distrito Federal, Amapá, Tocantins, Rio Grande do Norte, Paraíba e São Paulo proibiram atividades esportivas. Gente, a novela do Paulistão continua e ainda pode estar longe do fim. Cardoso, Flávio Prado, a situação fica com esse clima de incerteza, né? Não é só aqui em São Paulo, em outros estados também. Eu vou primeiro, você já vai comentar ou vou puxar a enquete? Não, pode puxar a enquete. Já vou puxar a enquete aqui, porque não é só aqui em São Paulo, né? Mas foi com base nesse clima de incerteza, e não só daqui do nosso estado de São Paulo, que abriga metade dos clubes da Série A, que a gente pensou na enquete de hoje. Dá uma olhadinha só. A CBF deveria mudar as regras do Brasileirão para reduzir o número de jogos e dar uma aliviada no calendário? O que vocês acham? Sim ou não? Ou sim, ou claro que sim, né? Deveria ter. Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui do lado. O que você acha, Celso Cardoso? É muito triste o que está acontecendo no Brasil. Porque ainda, apesar de todos os noticiários, dos números alarmantes, de tudo que nós falamos diariamente sobre... são recordes de mortes diárias. Uhum. E muitas pessoas continuam agindo como se houvesse uma normalidade no país. Então, é o trânsito nas ruas, a movimentação de pessoas, essa discussão pelo futebol. Eu não gosto muito quando rotulam esse episódio de parafutebol como algo político, e você vê que tem em outros estados também, está acontecendo a mesma coisa. O que você precisa fazer, se você quer praticar o esporte, é pensar em algo que realmente permita uma... O que aconteceu na NBA, eu achei sensacional quando aconteceu na Liga dos Campeões da Europa, que ficaram todos concentrados num único lugar e estavam todos ali só para jogar futebol. A partir do momento que você tem deslocamento, não adianta, porque a gente vai observar, vai investigar com quem o jogador teve contato, não teve. A questão é que muitas vezes você pode até tentar observar quem teve contato, quem pegou o vírus, mas o vírus pode chegar em alguém e simplesmente já era. Não adianta nada você tentar controlar com quem que o jogador esteve ou não esteve, porque você dificilmente vai evitar um agravamento de uma doença e uma morte. Então, a maneira como estão lidando com a pandemia no Brasil é uma coisa assim asquerosa, é triste. As pessoas não têm a mínima ideia de qual é a realidade hoje de um hospital em São Paulo. Em São Paulo, estou falando de São Paulo. Hospital particular,
Não estou falando só de SUS, não. Eu não estou falando isso para alarmar ninguém. É apenas para que as pessoas tenham uma noção maior do que está acontecendo no país. E me parece muito fútil ficar discutindo, sabe, o Campeonato Paulista para ali para cá. E aí, Flávio, o que você acha? Bom, primeiro sobre a enquete, eu entendo que seria o caso, já deveriam ter diminuído os jogos de tudo, inclusive do campeonato. Eu não gosto de campeonato regional. Né? Eu não gosto de campeonato. Se quiser terminar o campeonato, para mim seria ótimo, e nesse restinho de século não precisa fazer mais. Não é só o paulista, eu não gosto de campeonato regional. Acho isso um atraso de vida, acho uma coisa jeca, uma coisa superada, e acho que deveria ter uma divisão própria para os times dos dois interiores, os times menores jogarem entre eles o ano inteiro e dar trabalho para todo mundo o ano inteiro. Todo mundo teria que enxugar o campeonato, sim, e a própria CBF também deveria fazer isso. Isso é uma coisa. Com relação ao Campeonato Paulista, até em cima de tudo que o Celso falou, como está uma esculhambação, eles aumentaram o protocolo, diminuiria, teria mais gente fechada em CTs, segue a vida e entendo que o Celso fala que não gosta, eu também acho que é uma pena que seja assim, mas que é político, que é uma coisa política, E se politicamente a federação trabalha bem, ela vai conseguir essa liberação para os jogos, sim. Muito bem. E o Chico Lang também participa do programa de hoje. Eu já quero saber a opinião do Chicão sobre a nossa enquete do dia. Chico Lang, boa noite. Você acha que a CBF deveria mudar as regras do Brasileirão para reduzir o número de jogos e dar uma aliviada no calendário, querido? Boa noite de novo. Boa noite, Michele, boa noite a todos. Eu acho que é legítimo, né, reduzir o número de jogos. Já deveria ter acontecido, no meu modo de ver. Por exemplo, não devia ser 2 turnos, devia ser apenas um turno só, né? Como já aconteceu uma vez, se não me falha a memória, no Campeonato Paulista, né? Era um turno só, quando se jogavam o primeiro e segundo turno. Porque as circunstâncias levam a isso, né? E o Campeonato Paulista devia ser repensado. A disputa do Campeonato Paulista devia ser repensada. Os jogos que aconteceram valeriam, né? Seria, vamos dizer assim, um campeonato mais enxuto, dividido por esses grupos. Quem classificasse dos grupos jogaria já a quarta de final, a semifinal e a final. Quer dizer, uma redução nas datas. Eu acho que é o mais lógico diante da pandemia e dos problemas todos que nós estamos vivendo no país. Beleza, deu uma travadinha ali no Chicão, mas a gente conseguiu pegar a alma do negócio. Mas tem a questão do dinheiro, né? Então aí vai diminuir o número de jogo, diminuir a entrada do... Na verdade, faz parte do negócio. Se não tiver nada, não tem nada. Né? Na verdade, o pior inimigo do combate à Covid-19 é justamente a questão econômica. Financeira. E se a gente tivesse, e aí, na boa, pense o que você quiser, é a minha impressão e como jornalista tem que colocar. Se houvesse responsabilidade por parte do governo, e quando eu falo governo, eu penso numa unidade nacional, pensando na questão econômica, quando você pode equilibrar a questão econômica e ao mesmo tempo combater a Covid-19, como fizeram os principais países do mundo. Não tem como você combater uma pandemia se você deixar tudo nas costas das pessoas. O governo tem que fazer a sua parte, tem que fazer a sua parte. Ajudando empresários, ajudando trabalhadores, sabe? Não adianta só ficar o discurso, as pessoas precisam trabalhar. O governo também precisa fazer a parte dele. E o que a gente tem visto aqui é um governo omisso. E eu não me refiro só ao governo federal, não. A governos estaduais também. Infelizmente, é sempre assim. Bom, vídeos pelo WhatsApp, manda sua resposta aí de até 10 segundos, 99479-1633, beleza? Vamos iniciar o nosso giro de reportagem com o Alexandre Silvestre na Academia de Futebol, trazendo as notícias do Palmeiras. E a pergunta que não quero calar é a seguinte: cadê o Abel Ferreira, Silvestre? É só na quinta-feira? Tá de brincadeira. Boa noite. Boa noite, Michele. Grande noite, Celso. Abraço, Flávio, amigos e amigas. Você já respondeu a própria pergunta, minha querida. Abel tem volta prevista para o Brasil, aleluia, para a quinta-feira desta semana. E ele voltará de Portugal, onde ele se encontra desde o dia 12 de março, de carona, no jatinho da titia Leila. Que beleza, né? Vocês lembram que ele, quando saiu de férias, teve dificuldade para conseguir voo, para entrar em Portugal, demorou um pouquinho para deixar o Brasil.
a pedido ou por uma sugestão do nosso querido colega Bruno Secom, numa entrevista com a Leila Pereira, que é a presidente da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, Secom questionou a Leila, por que você não empresta o jatinho, que tal? Se ele quiser, claro, o Abel foi de jatinho da Leila para lá e voltará com esse mesmo jatinho, que já está em solo português, encosta na cidade do Porto. Quarta-feira, Abel embarca no final do dia, início da noite de quarta-feira lá em Portugal e deve chegar ao Brasil na quinta-feira para retomar as atividades. Por enquanto, o Vitor Castanheira, que é um dos assistentes do Abel, está tocando os trabalhos aqui. Antes era o João Martins, técnico interino. Esse também ganhou folga e hoje, por exemplo, quem conduziu as atividades aqui foi o Vitor Martins. Abel Ferreira, para sua alegria, Michele, está voltando, querida. Ainda bem, né? Nunca vi. Aí tem um jogo importante agora, já dia 7, é isso? Dia 13. Dia 13, e aí ele não tá aqui treinando o povo, depois não reclama se perder, hein? O que vocês acham? Aqui, na verdade... Não fez nem um ano de contratado, Celso. Sim, mas isso foi negociado porque ele já estava trabalhando, ele não teve férias, deixou família e tudo Problema dele. mais. Não é assim. Eu acho que tudo isso é Combinado acordado. não sai caro, né? O combinado não sai caro e tem mais uma questão também que você deve... Ele fez a parte dele. E se a sua chefe tem um avião para te emprestar, melhor ainda, né? É claro. Quem é chique, não tem como, não tem como discutir. E isso é uma consequência da pandemia. O brasileiro não está podendo entrar em outros lugares no mundo justamente por essa questão da pandemia. Do risco de você levar essa nova variante por causa do descaso e do apareceu na descuido Itália, e tudo mais. Região de Piemonte, na Itália, variante brasileira. Chegou lá. Sabe, outras variantes 1000 vão surgir, infelizmente, se não houver o cuidado que tem que se cuidar, Flávio. O Abel vai ter tempo de armar o time do Palmeiras. O time está montado, na verdade, né? É um encaixe ou outro. O Palmeiras deverá contratar muito pouco. Contratou Danilo Barbosa como uma oportunidade. Pouca gente está contratando. Nós estamos no começo da temporada, não podemos esquecer isso, né? Embora tenha ficado tudo emendado, o começo da temporada é agora, hora de contratações. Então o Atlético Mineiro continua contratando, o Grêmio fazendo boas contratações, o São Paulo dando uma renovada no time, mas nada. É tudo pontual. Então, o Palmeiras, um jogador só. Corinthians, que fez tanta bobagem no ano passado, esse ano vai ter que consertar a vida dele, então ninguém está contratando. Propósito, Celso, só para... Ontem, durante o debate lá no Mesa Redonda, eu falei da suspensão do Corinthians pela FIFA, por falta de pagamento. E hoje eu conversei com uma raposa felpuda lá no Corinthians, e ele me confirmou, realmente o Corinthians foi suspenso pela FIFA, porque não pagou a primeira prestação do Danilo Avelar. Foi comunicado em fevereiro, falou a partir de 1º de março o Corinthians não pode mais fazer nenhuma... Igual do Santos. Só que aí eles correram, juntaram aqui, pega de lá e conseguiram pagar antes de 1º de março. Então o Corinthians foi suspenso, foi comunicado pela FIFA, só que eles correram e conseguiram evitar que começasse a valer a coisa, porque foi avisado, a partir de tal data você vai, né? E agora... eles deram tipo um aviso prévio. É sempre assim. É sempre assim. Aí pra você correr, né? Isso, tipo despejo, e agora tem a segunda prestação em junho. Não sei se vão conseguir. E quanto é essa segunda prestação? É 500 mil dólares ou euros. 500. Bom, 500 conto. Vamos saber qual conversão já dá uns 2 milhões e pouco. Nossa. Bom, da Zona Oeste, para minha querida ZL, Zona Leste, Jonas Campos está lá no Parque São Jorge acompanhando a repercussão da classificação do Corinthians para a terceira fase da Copa do Brasil. A vaga veio num jogo disputado contra o Retrô na última sexta-feira, hein? Parece que o Mancini já está perdendo a paciência com o futebol apresentado pelo time, hein, Jonas? Boa noite. Boa noite para você, para o Celso, para o Flávio, para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. É crise financeira no Corinthians, né? O Flávio citou aí mais um episódio lamentável no âmbito financeiro e dentro de campo a coisa também não vai bem quando o assunto é desempenho, né? Os resultados têm acontecido, isso é inegável. Em 7 jogos na temporada, o Corinthians venceu 4, empatou 3, avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Nesse jogo sofrido contra o Retrô, o Corinthians foi dominado por uma equipe da Série D, né, que vem investindo bastante em estrutura. Conversamos no Gazeta Esportiva com o presidente do Retrô na última sexta-feira, mas o Timão, na Bacia das Almas, nas penalidades máximas, conseguiu avançar à terceira fase da Copa do Brasil. Tem a melhor campanha do Campeonato Paulista neste momento, né? Tem jogo a mais, é verdade, mas o fato é que está 9 jogos invicto. Nesse ponto não dá para reclamar, mas o desempenho preocupa e o Mancini foi firme ao falar sobre isso e prometeu mudanças. Vamos ouvir então o Wagner Mancini.
Eu estou aqui dizendo ao torcedor que eu não estou satisfeito e que vai haver mudanças com certeza, não só de peças, mas mudança de comportamento. O Corinthians tem que jogar mais, o Corinthians não pode ser dominado por uma equipe que veio e que teve mais posse de bola, que finalizou mais. Então, de certa forma, a gente atingiu o nosso objetivo, mas de uma forma que eu não esperava. As mudanças vão acontecer sim. Eu já havia adiantado isso e estou explicando aqui que nos 2 jogos da Copa do Brasil eu usei uma equipe diferente, mas uma equipe que hoje também me assustou. E eu tenho que tornar isso público, porque a responsabilidade ela tem que ser dividida entre todo mundo. E é muito importante que os atletas também enxerguem que esse nível de jogo ele assusta um pouquinho, porque o Corinthians tem que ter uma maneira de jogar mais impositiva, um time que, diante de certos adversários, jogue no campo de ataque, não deixe o adversário chegar no seu gol, e não foi isso que eu vi hoje. É isso, gente. Enquanto o Abel Ferreira, que vocês estavam falando, está voltando de férias em avião da patrocinadora do Palmeiras, com o time já montadinho, o Verdão fluindo muito bem dentro de campo, o Mancini precisa arrumar muita coisa, apesar dos resultados que aos trancos e barrancos vem acontecendo. Daqui a pouco eu volto, Michele, para falar mais sobre a situação financeira do Corinthians. Muito bem, Celso Cardoso, o que você achou desse desabafo do Mancini? Tem razão, né? Eu sei, agora vai perder o grupo, agora o grupo vai ficar revoltado, vai derrubar o treinador, mas, também isso não dá. Isso é um mimimi de jogador. Agora, tem uma questão também que a gente não pode ignorar. O Mancini também tem a responsabilidade dele. Ele que treina, ele que escala, No meu entender, tem escalado mal o time do Corinthians, um Corinthians muito limitado do ponto de vista de criação. É um time que cria muito pouco, faz uma blitz inicial de uns 5, 10 minutos. Quando consegue marcar o gol, se recua, dá bola para o adversário e só. Acho que é muito pouco para um Corinthians com a camisa que tem, com a história que tem. O Corinthians decepcionando muito, apresentando um futebol muito ruim. Empatou com o Retrô, ganhou do Salgueiro por 3-0, mas o resultado não diz o que foi o jogo. O Salgueiro teve até mais posse de bola, mais finalização. O Mirassol, o Corinthians ganhou, o Cássio pegou um pênalti aos 46, mas o Mirassol foi melhor que o Corinthians nos 2 tempos, especialmente no primeiro. Contra o São Caetano, o Corinthians venceu jogando mal. Contra o Palmeiras empatou 2-2 porque a chuva veio. Quer dizer, o Corinthians tem conseguido resultados. E a chuva veio? E a chuva ajudou o Corinthians. O Palmeiras tinha goleado o Corinthians. Então, seguindo a minha linha de raciocínio por uma questão de coerência, Flávio, se eu não me empolgo com resultados positivos quando o time não joga mal, não vou me empolgar dessa vez. O Corinthians está vencendo, não perde, é verdade, mas o futebol está longe de ser algo elogiável. Bom, o time do Corinthians é muito ruim, isso eu tenho falado faz tempo. Essa é a questão. O time é ruim, não tem dinheiro para contratar, o que tem é isso aí, É isso aí. E ainda vai perder alguns, se tiver bom senso, não vai ficar com Otero, Casares, por uma fortuna, pagando meses e meses. Então, é o que tem. Acho que o Mancini, a culpa dele é muito pequena, se é que tem. Porque é o seguinte, ele tem um monte de ovos lá. O ovo é tudo igual, tudo ruim. Se ele te põe esse ovo aqui, não vai dar na mesma. Vai dar na mesma. Além do mais, acho que não cabe muita reclamação agora, no meu caso do Celso, mas não queria o Corinthians jogando fechado e dando bico pra frente tá aí, é isso aí. Essa coisa aí que o Corinthians consegue fazer. Tipo assim, você quer um omelete, mas na verdade você tem meia dúzia de ovo de codorna. Não tem ovo, entendeu? Então não adianta olha, eu vou fazer, se você usar os ovos aqui, muda o omelete? Não, é a mesma coisa. Pega ovo, não é ovo de avestruz, é ruim, ovo de o time pato. é ruim. É ruim, não tem dinheiro, não tá pagando, um horror, né? Ô Chico Lang, fala uma coisa. Você ficou satisfeito com a classificação, Chico Lang? Tá feliz? Ou você acha que o Corinthians está jogando mal? O Mancini tem culpa nisso? O Mancini fez bem em falar? Não fez bem em falar? Sua opinião. Não, minha querida Michele, em primeiro lugar, eu pergunto o seguinte: que falta está fazendo Abel Braga para o Palmeiras? Nenhuma. Eu tinha um tio que falava assim, que felizmente já morreu, falava assim: deixa eu voltar de férias antes que o patrão perceba que eu não faço falta, né? Então eu acho melhor ele voltar logo, mesmo antes que o Palmeiras perceba que esse português não faz falta nenhuma para o Palmeiras. Essa é a grande verdade. O Palmeiras é um time que está jogando por música, está jogando sozinho, como se dizia antigamente. Agora, é o contrário, está o Corinthians, né? O Mancini está quebrando a cabeça, tentando montar uma equipe com os jogadores que lhe foram impostos, né?
e que deve ser mesmo, vão renovar com o Otero, vão renovar com o Casares, vão renovar com todos esses jogadores que, como disse o Flávio Prado aí, não estão correspondendo, mas é o que tem. E o Corinthians não tem como sair dessa, né? Então, é isso. Eu não estou feliz com o Corinthians, mas estou feliz pela colocação do Corinthians. E eu acho um absurdo o Celso Cardoso falar que se ele não fosse a chuva, o Corinthians teria se goleado pelo Palmeiras. Celso Cardoso, vai trabalhar então lá no Homem do Tempo. Quer dizer, o que tem uma coisa com a outra? O Corinthians empatou muito bem com o Palmeiras. O Palmeiras, o puro triz não perde do Corinthians. Então, tem que se fazer análise, mas uma análise rigorosa. Ele pode não gostar do time, mas não venha dizer para mim que o Corinthians jogou mal, pior que o Palmeiras, e que a chuva ajudou o Corinthians. É um absurdo isso aí. Então quer dizer que agora, quando choveu, o Corinthians joga, quando não choveu, o Corinthians não joga? Espera um pouco, né, meu? Uma coisa não tem nada com a outra. Parece que eu diria o conselheiro Cássio, né? Agora pode dividir a tela entre o Chico Lang e o Celso Cardoso aí? E, Celso, você tem o direito de resposta. Não, para mim é muito claro. O Corinthians estava tomando um baile do Palmeiras. Aí quando caiu a chuva, o gramado ficou um rio, sabe? A bola não corria. E o Palmeiras não sabe nadar. Não, mas o Palmeiras era um time muito mais técnico, tocava muito mais a bola com muito mais velocidade, e aí a coisa não andou. E o Corinthians teve o mérito de achar o gol de empate. Chico, foi isso que aconteceu. A tréplica. O Corinthians, Michele, naquela partida, leu melhor o jogo. Tem a questão de leitura do jogo. A circunstância da chuva foi benéfica para o Corinthians, porque o Corinthians enxergou o jogo melhor dentro daquela circunstância. Então, quer dizer que teve mérito, sim, o Corinthians. E vou dizer uma coisa para você, deveria até ter vencido a partida. Essa que é a grande verdade. Mas o Palmeiras, que é o queridinho de todo mundo hoje, né? Ninguém pode falar mal, né? Malogrou naquele jogo. Não soube dar o tempo certo diante daquela circunstância. Então foi incompetente. Agora sim dividiu a tela, bem no final do debate, mas tudo bem, o que importa é que encontrou o jeito aí. Muito bom, Chico Lang, bravo com o Celso Cardoso. Se o Celso Cardoso, Chico Lang tivesse aqui, você ia ver só, Celso Cardoso. Nossa, tô com medo. Olha, o Silvestre agora tá do outro lado do muro, mas é com o noticiário do São Paulino, não é que ele pulou o muro, ele está só do outro lado do muro. Dos 6 reforços contratados pelo São Paulo para a temporada, só 4 foram anunciados oficialmente. Bruno Rodrigues, Miranda, Orejuela e Éder. O Benítez deve ser o próximo, Silvestre? Quem são os próximos aí? São 2, na verdade, que não assinaram contrato ainda com o São Paulo, mas já estão treinando do lado de lá deste muro aqui no CT da Barra Funda, os meias William e o Benítez. No caso do Benítez, que chega por empréstimo, o São Paulo aguarda o Independiente da Argentina encaminhar os documentos para ele poder assinar o contrato. Jogador que vem por empréstimo até o final do ano, com prioridade do São Paulo de compra depois do término desse vínculo. Jogador que esteve no Vasco da Gama na última temporada, voltou para o Independente e o São Paulo entrou na parada, trouxe o Benítez. O Benítez está treinando aqui já há 10 dias. E o São Paulo, com medo de que a temporada repita a dose da anterior, ou seja, que a temporada invada o ano seguinte, como aconteceu 2020/21, e o empréstimo do Benítez vai só até dezembro, São Paulo já está tentando articular, fazer um bem bolado aí com o jogador, com o clube da Argentina, para que em caso da temporada seguir, se estender até algumas semanas ou meses de 2022, que o jogador possa continuar por aqui, pelo menos até terminar a temporada. Agora, de fato, o São Paulo tem a prioridade da compra e o Benítez a qualquer momento será anunciado oficialmente e assinará o contrato, ele que já está trabalhando por aqui. Michele, eu vou pular o muro de novo e já eu volto para falar do Palmeiras. Beleza, o que vocês acham do Benítez? Acho um bom jogador, né? Aliás, é um jogador que faltava no elenco do São Paulo. Um cara capaz de organizar, de criar jogadas. Não é nenhum Zico, não é. Com todo respeito ao Benítez, né? Não é nenhum Zico, não é nenhum Maradona, mas também a gente tem essa espécie em extinção no futebol brasileiro. Sabe, um cara capaz de organizar o jogo, que tem um toque um pouco mais refinado. A idade dele, não sei se sabe. 23, 24 anos. Ele se contunde muito, mas quando ele joga, se o São Paulo conseguir, tiver a felicidade
de acertar com ele, parar as condições, ele vai ser útil para o time, sim, não há nenhuma dúvida. E o São Paulo, agora, dia 1º de abril, o Alex já será anunciado oficialmente como técnico do Sub-20. Aliás, ele já vai começar a trabalhar. Se ele vai ser anunciado, eu não sei. Mas 1º de abril ele começa a trabalhar oficialmente como técnico do Sub-20 do São Paulo. Essa é uma grande contratação, essa sem dúvida. E outra coisa, o São Paulo está correndo muito para renovar com o Rodrigo Nestor. Aqui. O Rodrigo Nestor. Não dá nem pra gente saber. O problema é que é mais uma lecaiada. É quando tem um incêndio, o cara fala assim, teve isso. Aí ele começa a olhar, aí ele começa a sentir falta de coisa. O Leco fez aquela maravilha de não renovar com o Militão, lembra? Ele saiu praticamente de graça. O Porto ainda quebrou um galho, pagou alguma coisa, deixou 10% e tal. Com o Rodrigo Nestor, a mesma coisa. Não renovou. Quando o garoto ainda não era um jogador que dava para renovar numa condição boa. Agora o empresário do jogador está querendo uma grana, está querendo que ele está pedindo por ele como se fosse o Alex jogando. E aí fica difícil para o São Paulo. Se não renovar, vai perder o jogador, vai para o exterior. Pode não dar em nada, mas pode dar em alguma coisa. De novo, as lecaiadas, né? Vai aparecer. Não renova. Não renova com o jogador, tem que renovar quando é minhoca. Porque aí o cara, agora o Crespo demonstrou interesse nele. Isso pode ser bom para o jogador, pode ser bom para o São Paulo como convencimento, mas também pode significar, não, já que eu estou valorizado, eu vou embora. É impressionante. Ele tem 26 anos, vai fazer 27. E o Santos, que retomou hoje os treinos em Atibaia, ganhou um desfalque para o jogo contra o São Lourenço pela terceira fase da Copa Libertadores no próximo dia 6 de abril. O atacante Jonathan Copete testou positivo para a Covid-19 em exame realizado essa manhã, antes da delegação santista embarcar para o interior paulista. O fato preocupa o alvinegro, né? Já que o clube esteve em uma bolha lá no resort, lá na cidade de Atibaia, durante a última semana. O colombiano foi colocado em isolamento e sente os sintomas leves. Caramba, né? E vale destacar que o Santos restringiu a 30 o número de atletas treinando nesse período fora da Baixada Santista como forma de prevenir justamente um surto da doença entre o elenco. Mas, mesmo assim, o Copete, vocês veem como é. Ninguém pode culpar o Copete por ter pego Covid, mas tem uns caras que eu vou te falar, viu? Não sei por que insiste, né? Por quê? O Copete não serve pra nada. Ele veio pro Santos e machucou, a mulher jogou feijão em cima dele, queimou ele todo, e ficou fora do time, foi embora. Pra que trouxe de volta o raio do Copete? Coitado, o Covid é um problema, lógico. É aquilo que a gente tá falando aqui. Mas, caramba, que raio, pra que Copete, pô? Bota moleque pra jogar. Esse é o tipo de jogador que, sabe, lembra o Gamarra. Lembra o Gamarra que não fazia falta? Só que ele não fazia falta no jogo. Esse não faz falta pro time, pelo amor de Deus. Bom, de qualquer maneira, por mais que falem, tá aí um exemplo. Protocolo. O jogador testou positivo. Ponto. Agora tem que esperar aí para ver se daqui uma semana não tem mais um monte, né? Exato, positivo. Entendeu? E aí tem contrato, companheiro de quarto. Com um treinador com mais de 60 anos, aquela coisa toda. Hein? Sabe, gente, vamos parar um pouquinho com essa história de colocar o futebol como se fosse uma coisa inatingível pelo vírus da Covid-19. O fato de testar, de acompanhar, tal, não livra ninguém da doença, sabe? E nem dos riscos que ela oferece. Bom, o Brasil dominou o futebol na América do Sul na temporada 2020. Entre os homens, colocou 2 equipes na final da Copa Libertadores. Já entre as mulheres, também conquistou o título do principal torneio de clubes do continente com a Ferroviária. Vamos conhecer, então, mais um pouquinho desse time de Araraquara que marcou história. Ferroviária, substantivo próprio feminino. Não poderia ser diferente, tratando-se do clube que sempre investiu nelas. Ferroviária não foi obrigada a fazer time feminino, né? A gente está no cenário desde 2001, antes de sair essa lei aí que obriga os times da Série A1 a ter time feminino. Então acho que esse é o diferencial da Ferroviária. Minha coordenadora é mulher, minha supervisora é mulher, minha treinadora de goleiras, minha preparadora física, nossa captadora, somos todas mulheres. A Lindsay, aliás, foi a comandante da Ferrinha na recente conquista da Libertadores disputada em Buenos Aires e se tornou a primeira mulher da história a vencer o torneio como técnica. É muito bonito, né, fazer parte. Tenho que agradecer as nossas antecessoras que abriram portas, que jogaram. Ficamos mais de 40 anos sem poder ter o futebol feminino. Então, assim, a gente ainda está crescendo, né? Falando em crescimento, a campanha da Ferroviária na Libertadores foi impressionante. O time começou tomando uma goleada do Libertad.
Depois empatou com o Peñarol e a primeira vitória veio só contra a Universidade do Chile no terceiro jogo. Diante da campanha instável e de uma confusão para entender o critério de desempate no regulamento da competição, técnica e jogadoras chegaram a pensar que a equipe estava eliminada, fora da zona de classificação do Grupo D. Quando eu estou reunindo lá para elas, vocês não vão chorar porque vocês jogaram bem, eu não quero ninguém chorando. Aí nosso fisioterapeuta grita, estamos classificados. A primeira a chorar sou eu, a primeira a expelir todas as emoções sou eu. Por um golzinho a mais que o Libertad, a Ferrinha se classificou. Passou pelo River Plate nas quartas de final. E na semi, teve a estrela da goleira Luciana brilhando nas penalidades contra a Universidade do Chile. Qual que é o segredo para pegar 3 pênaltis numa disputa? Não posso falar, todo mundo pergunta, né? Esse segredo eu não posso falar. O que não é segredo para ninguém é que a Ferroviária venceu a América de Cali na grande final e levou o bicampeonato da Libertadores. Conquista brasileira em um momento tão difícil do nosso país. Trazer um pouco de felicidade, eu sei que isso não vai amenizar a dor das pessoas, mas trazer um pouco de felicidade, um pouco de emoção para a torcida brasileira, para a torcida feana. Muito legal, parabéns para as meninas da Ferroviária. E ontem a técnica Lindsay esteve no Mesa Redonda, conversou aqui bastante com o Flávio Prado, foi bem legal. E ela demonstra uma serenidade para o cargo. Muito legal. É muito jovem, muito serena, muito competente. E essa serenidade na gestão de grupo, ela é fundamental, ela está de parabéns. Muito bom, né, Flávio? Sim, o futebol feminino do Brasil, em termos de América do Sul, está voando, está sobrando e tal. E aí fica complicado a competitividade, né? Você não tem como avaliar isso. Então era interessante, se fosse possível, ter um maior intercâmbio com escolas mais fortes, né? Porque não, realmente... O Mundial de Clubes, por exemplo. Tranquilo, né? O Corinthians ganhou 2 vezes, a Ferroviária já é a 2ª vez também, e vai continuar ganhando, porque realmente é uma disparidade absoluta. Bom, pelo visto, a base palmeirense tem revelado jogadores para todos os setores do campo, né? O destaque de hoje aqui no Gazeta Esportiva é um jovem zagueiro de 18 aninhos que está ganhando espaço no time titular. Não é isso, Silvestre? É isso, Michele. É o Renan, moleque bom de bola, é canhoto, joga na zaga, pelo lado esquerdo, joga também de lateral. Palmeiras que no último jogo do Paulistão, antes da paralisação, quebrou o próprio recorde, 19 atletas da base relacionados para uma partida profissional, para uma partida do time de cima. 19, é muita coisa. Vira e mexe, sai bando e mais bando de meninos aqui na academia depois dos treinamentos. Muitos deles atravessam o viaduto, vão a pé para o lado de lá, onde fica a sede do Palmeiras. Muitos moram por ali em volta. Realmente o Palmeiras investe pesado na base. E o jovem Renan vem aproveitando as oportunidades enquanto os titulares estavam de férias, de folga. Ganhou já alguns minutos importantes também no time principal. E como todo jovem, ou como a maioria dos jovens, é preciso dar um empurrãozinho no menino, né? Foi assim para ele jogar bola e foi assim para ele conceder a entrevista hoje à TV Palmeiras. Mas depois que o Renan pegou no tranco, falou bonito, que nem gente grande. Eu vim da cidade de Itapevi, bairro Jardim Rosimeire. Calma aí, você pode a pergunta, por favor? A primeira vez, eu não lembro. Faz um tempo já, acho que foi no começo do Sub-17, mas eu não lembro muito bem. Como que foi? Você lembra que eu lembro que eu fiquei nervoso. Até hoje você fica nervoso, você vê esses caras, você fica meio envergonhado e tal, mas acho que a primeira vez foi bem difícil. Acho que até no bobinho você já ficou, caramba, será que eles estão gostando do meu bobinho? Será que não? Acho que dá nervosismo demais. Eu sempre um cara muito tranquilo, acho que eu sempre confiei em Deus e esperei chegar no momento, eu nunca coloquei metas na minha vida, falei, o que for para acontecer, vai acontecer. E quando chegou, minha família é uma família que me ajuda muito a manter a cabeça no lugar. Quando chegou, eu estava tranquilo. Acho que o nervosismo foi normal mesmo, de ver pessoas igual você vê aqui, Felipe Nero, Lucas Lima, Gustavo Gomes, nervosismo normal. Mas sobre o jogo, eu acho que eu já estava bem, como vindo do Sub-13, então já entendi bastante o que é ser o Palmeiras. Vivendo e aprendendo, o garoto Renan. Hoje teve mais aprendizado aqui. Treinamento comandado pelo Vitor Castanheira,
que é um dos assistentes do Abel, que retorna na quinta-feira, ao que tudo indica. E no treino de hoje, uma boa notícia, o Veron saiu da academia, foi para o campo para trabalhar um pouquinho fisicamente ao ar livre, não com bola. Talvez amanhã ou nos próximos dias. O Veron está tentando se recuperar plenamente de um problema muscular na coxa. Semana passada ele até passou de carro aqui, eu conversei com ele rapidamente. E aí, Renan? E aí, o Verão, como é que tá a coxa? Putz, cara, acho que não vai dar para jogar o Paulista. Ele ainda não conseguiu zerar dessa lesão muscular, por isso tá fazendo um tratamento específico para tentar retornar o quanto antes, Michele. Já eu volto para arrematar as coisas do São Paulo. Leo Silvestre, Celso Cardoso, Flávio Prado. O Rony, ele é uma das... O Rony, olha, o Verón? O Renan. O Renan é uma das gratas revelações do Palmeiras. O Palmeiras teve uma base muito forte, Flávio, muito forte. Né? O Verón também, eu acho que ele não aconteceu ainda do ponto de vista de se firmar no time titular, mas acho que é o jogador mais valioso que o Palmeiras tem no elenco, Flávio. O Verón, ele é um jogador franzino e precisa desse equilíbrio muscular, senão vai ter sérios problemas. Não adianta ter pressa, infelizmente as contusões têm acompanhado esse começo de carreira dele e é preciso tranquilidade, não tem jeito. É um jogador que tem bom nível, sim, pode render muito pro Palmeiras, dentro de campo e depois numa negociação, mas tem que fazer a coisa bem feitinha, senão não adianta ter pressa para não perder um jogador que é precioso. Bom, se dentro de campo o futebol do Corinthians está longe de encantar, fora das quatro linhas a situação parece muito preocupante. Ô Jonas, o balanço que a diretoria corintiana divulgou, ele é tão assustador assim como estão falando? Assustador é pouco, viu, Michele? Situação muito preocupante. Foi divulgado esse balanço financeiro de 2020 na última sexta-feira e o Corinthians terminou 2020 com uma dívida que beira bilhão com B de reais, para ser mais preciso, 982,8 milhões de reais, uma dívida que cresceu quase 50% no último ano, quarto ano consecutivo que o Corinthians fecha no vermelho, situação para lá de preocupante. Para vocês terem ideia, no curto prazo, né? Vencimentos aí de até um ano, que envolvem aí empréstimos, fornecedores, direito de imagens atrasados, o Corinthians deve 586 milhões de reais. E aí o curioso é que 2020 foi o ano que o clube melhor vendeu, né? Podemos dizer assim, pelo menos em arrecadação. Fonte de receita recorde com vendas de jogadores, beirando aí quase 190 milhões de reais. Então é uma dívida gigantesca, beira 1 bilhão. E aí o que mais preocupa, isso tudo sem contar as pendências da Arena de Itaquera. E aí estamos falando de mais 569 milhões de reais que deverão ser pagos até 2040. Que fase, Michele! Estou até procurando aqui uma lua cheia para amenizar o noticiário do Corinthians, mas nem isso está aparecendo aqui no Parque São Jorge, Mi. Ah, mas tá a lua cheia, que não apareceu aí para você, mas tá aí. E essa questão, Celso, agora aí, Flávio, das dívidas? Ontem eu falava no Mesa, o Flávio até se espantou um pouquinho, que eu não me estou surpreso com essa dívida do Corinthians na altura da casa do 1 bilhão, porque já foi algo que foi discutido, inclusive, quando os candidatos à presidência do Corinthians vieram ao Mesa para debater. E o próprio Mário Gobi falou que a dívida estava próxima de 1 bilhão. Sabe, bem próximo, eram 900 e poucos milhões, levando em consideração o tempo que passou, quase 4 meses, com juros e tudo mais, óbvio que chega a 1 bilhão. Ainda mais em tempos de pandemia também, que você tem uma receita muito mais limitada. Nossa, 1 bilhão de dívida? É muita coisa. Daqui a pouco é um clube. Assim, nesse caso, Flávio, não sei o que pensa você, a gente tem um clube que passou por isso e se acertou, que é o Flamengo. Talvez tentar olhar para o rubro-negro carioca, ver qual foi o caminho que eles encontraram e tentar fazer. O que não dá é ficar empurrando isso com a barriga. Você sabe que eu comprei o criadouro de raposas felpudas do Dalma Pessoa, né? E a minha raposa, ela digita. Então eu vou ler literalmente o que me disse a raposa felpuda do Corinthians sobre o tema. A dívida de curto prazo, estou lendo, hein? A dívida de curto prazo é maior que a receita bruta projetada para este ano. Só para ressaltar. A dívida de curto prazo de um mês é maior
do que o Corinthians pretende ganhar, está projetado para ganhar em 2021 inteiro. Bruta aí, a bruta, sem imposto. Bruta. Então, o que o Corinthians tem que pagar agora, ele não tá, já está maior do que era para ganhar o inteiro. Não temos escolha, temos que renegociar tudo, alongar as dívidas, reduzir custos, mas isso também não resolve. Precisamos alavancar as receitas. Se não passarmos a ter superávit ano a ano, para diminuir essa dívida enorme, vamos bater no muro. De novo, tem jeito? Veja, no ano passado vendemos o name right, a camisa do Corinthians em patrocínio já vale 80 milhões, logo valerá 100. Se tiver disciplina orçamentária, vamos reverter isso. E veja, não fizemos, nem vamos fazer nenhuma contratação e tem saída de jogador. Ou seja, é uma situação trágica, muito ruim, fora a história que, para quem chegou agora, o Corinthians já já foi processado pela FIFA para proibir transações em fevereiro, correu porque começaria a valer para o 1º de março, e aí, a partir daí, ele pagou aquilo lá, está nesse momento liberado para fazer negociações, para vender e comprar, tomou um boné da Coreia, com o jogador André Luiz, e aí ele entrou na FIFA para receber também desse dinheiro que o Jonas citou, mas é uma situação, olha, trágica do Corinthians. Quando a gente fala da dívida do Palmeiras, que é 150 milhões, então é nada, né? Perto da dívida do Corinthians. Pouquinho mais. Não, você vende 2 jogadores, acabou a dívida. É 8 a 10%. Mas também 150 milhões, porque o Palmeiras ganhou tudo. Então, o que ele ganhou de premiação... E olha que o Palmeiras foi o clube que mais ganhou no futebol brasileiro. E tem uma super patrocinadora. Ganhou a Copa do Brasil, ganhou Libertadores. Não é isso aí não. É administração. O Cruzeiro ganhou a Copa do Brasil, que é a maior premiação, 2 vezes e está arrebentado. É administração. O Cruzeiro não serve nem como referência. Lá é caso de polícia mesmo. Não sei se o Corinthians não é, não sei se o São Paulo do Leco não é, não sei se o Santos não é. Precisa ver, né? Ô, Chico, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá aí? Aí, ele tá aí. Ô, Chico... A situação financeira do Corinthians deixa esse time à beira do precipício, ou você acha que dá para contornar a situação? Isso não te assusta? Uma dívida de quase 1 bilhão? 1 bilhão mais 500 milhões a respeito do estádio. Então quer dizer que, na verdade, é uma dívida total de 1,5 milhão, né? 1,6 milhões. Quer dizer, é uma dívida muito alta. E, Michele, eu quando era repórter, uma vez eu cheguei no Parque São Jorge, e fui entrando e a sala do presidente estava aberta, e o presidente era o Vicente Mateus. E tá lá, eu falei, boa tarde, presidente, tudo bem? Ele, entra aí, menino, entra aí. Eu era garoto, tinha 22 anos, 23. Aí eu cheguei para ele, presidente, que pilha de coisa que o senhor está vendo aí? Ele falou assim, não, eu estou tomando conta aqui, estou vendo aqui lápis, gasto demais, borracha gasta demais, cloro de piscina exagerado, isso tudo eu corto. Aí eu falei para ele, mas presidente, por que o senhor está fazendo isso? É o Corinthians. Ele falou assim, eu estou fazendo isso porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é do sócio. Naquela época, o clube vivia do dinheiro do sócio, né? Quanto mais sócio tinha, mais rico o clube era. Era diferente de hoje, né? Mas vejam o cuidado que o Vicente Mateus tinha na administração do clube. O que não acontece hoje, na verdade. Hoje começou essa desgraça do Corinthians com a contratação do Pato. Quer dizer, foi um passo muito grande na época, né? O Corinthians gastou, se não me engano, 40 milhões, que hoje esses 40 milhões já estão em 200. Quer dizer, é muito juro, muita contratação, o Pato não correspondeu, enfim, começou aí a desgraça, né? Começou com o Mário Gobi, apesar de o Mário Gobi cantar versos e prosas, dizendo que essa administração do Andrés é que está gastando as coisas. Não é isso. Começou com ele o gasto excessivo. E aí, né, depois do sonho do Ronaldo, o Corinthians está na beira do abismo, como você falou. Agora, eu acredito que não só o Corinthians, como outros clubes vão sair dessa situação, de um jeito ou de outro. Nem que o governo tenha que ajudar, né? Porque teve uma época que o governo lá do Rio de Janeiro deu uma mãozinha para o Flamengo, né? Vamos falar a verdade, né? Aí depois o governador foi preso, está em cana ainda, mas que ele deu uma mão para o Flamengo, ele deu. Então, quer dizer que ali, essa dívida do Flamengo aí também, eu não sei não se está mascarada, viu? Se não está, se não empurraram, sabe, deixaram para depois. Está muito mal explicada. Agora, a dívida do Palmeiras não, a dívida do Palmeiras está às claras, né? Tá ali o preto no branco. Agora, do Flamengo, eu tenho lá minhas dúvidas.
Tá certo, Chicão. Olha, bora voltar de novo para Barra Funda com mais notícias do Tricolor. Tem uma figura importante do São Paulo, ídolo da torcida, entregue lá para o departamento médico. Conta pra gente quem é, Silvestre. É o Muricy Ramalho, que ficou doente de novo com diverticulite. Se eu não me engano, a notícia foi levantada pelo querido Flávio Prado. Diverticulite que pegou pesada com o Muricy Ramalho em 2015, quando ele era técnico do São Paulo. Tanto que um ano depois, por acúmulo de problemas de saúde, o Muricy preferiu tirar o time de campo, cuidar da saúde, descansar, virou comentarista, de vez em quando aparecia também no Mesa Redonda. O que é a diverticulite? É uma inflamação no intestino decorrente de maus hábitos alimentares, estilo de vida, idade. Uma coisa, a outra, ou tudo isso somado. Eu conversei com o Muricy Ramalho agora há pouco, hoje à tarde, troquei mensagem com o Muricy, ele repousou durante o final de semana, descansou, disse que está melhor e que volta ao trabalho aqui no CT amanhã. Tomara que isso aconteça, vamos ver se o Flávio Prado tem alguma apuração diferente da minha. Boa sorte, Muricy. Tchau, pessoal, um abraço. Tchau, valeu, Silvestre. Puxa vida, o Muricy de novo, Pelo que eu né? sei, ele está em home office, não há nenhuma pressa do São Paulo que ele retorne, porque, primeiro, ele está trabalhando, segundo, não tem jogo. Tem que ficar bom, tem que ficar legal para voltar bem. Essa história, infelizmente, o nosso querido Muricy. E diverticulite tem muito a ver também com o DNA da pessoa. Sabe? Claro, tudo isso que foi colocado são os motivos principais, mas, por exemplo, meu pai teve esse problema. O Tancredo morreu, então, sabe, é uma coisa meio, não dá para você entender muito por que as coisas acontecem. Não pode comer caroço de tomate. Exatamente, tem uma série de restrições pro resto da vida. Eu já não como, porque eu já tenho medo disso, sabia? Você não sabia disso, não. Não coma, Celso! Sério? Não sabia. A semente, não é caroço, né? Semente de tomate, semente de kiwi, tudo que é semente. Tem uma série de coisas. Pode entrar no buraquinho lá do intestino e dar uma coisa. Gente, não come a semente do tomate. Eu sempre brigo lá em casa para eles não comerem a semente. É chato tirar, né? Às vezes dá preguiça, mas é melhor, viu, para evitar. Olha, resultado da enquete. Celso, eu tô te ensinando tanta Muricy? coisa, até da Bíblia. Viu, Muricy? Viu, Muricy? Não come a semente do tomate. Ó, resultado da enquete. A CBF deveria mudar as regras do Brasileirão para reduzir o número de jogos e dar uma aliviada no calendário? É claro que sim, né, gente? 67% dos votos. Nem sei quem votou 33%. Quem votou 33% é os antes. Mas na verdade o que deveria ser modificado mesmo eram os regionais, não necessariamente o Por mim, eu faria... Só nesse ano, acho. Eu faria esse restinho de século eu não faria mais estaduais, sabe? Século? Depois votaria. De século. Nenhum. Beleza, pessoas. Acabou, Celso. Acabou, Flávio. Que agora o Jornal da Gazeta coloca 2 máscaras, vai pra casa e taca álcool em tudo. E sem... Não, só álcool no ar. Tchau. Taca álcool em tudo.